pastor Cícero está aqui, é uma honra recebê-lo. E nós não somos de trazer nenhum pregador aqui na igreja. Aliás, não trouxemos nenhum, os irmãos estão aqui e os membros sabem. Mas esse vem porque é um companheiro de muitos anos, um amigo, está na mesma visão da igreja. Aqui tem libertação, aqui tem cura, aqui tem campanha, tem voto, prosperidade. Aqui a gente vive o que está escrito na Bíblia. E santidade ao Senhor acima de tudo. E ele tem uma vida de santidade. E não é qualquer pessoa que sobe aqui. Ele está subindo porque ele tem uma vida libada, abençoada, santificada. Então é por isso que nós preservamos o altar até o dia de hoje e continuamos preservando com a subida desse grande homem de Deus aqui hoje. Então eu quero que os irmãos recebam o pastor Cícero, a sua esposa, a pastora Sandra, com as palmas para Jesus. Mais forte. E vou falar aqui para os irmãos. Depois que o pastor Cícero pregar, só se for uma ordem de Deus. Se não for, meu irmão, depender de mim, da pastora, não vai. Ninguém mais prega aqui. Ele é o único. Cadê o glória para Jesus? Ele é o único. Não tem mais outro. Você, pastor, não tem esse negócio. É ele. Os irmãos estão ligados, os irmãos sabem, é ele. Então eu quero louvar a Deus pela vida desse homem que esteve com a minha família, esteve comigo. Se hoje existe, primeiramente a Deus, e comunidade Bacia da Fé existe hoje, pastora Franciele existe hoje, pastor Geel, foi Deus que livrou, abençoou e usando esse homem como canal para a minha vida. Se hoje eu estou de pé, primeiramente a Deus e depois a Ele, que momentos críticos, momentos terríveis, Ele estava do meu lado. Então eu sou grato a Deus pela vida do pastor Cícero, pela vida da sua esposa, a pastora Sandra, e a Bíblia diz, dá honra a quem? Dá honra a quem? E aqui nós temos 2 servos de Deus honrados. Vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco. Vamos orar pela vida do pregador. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco durante todo esse tempo, no nome de Jesus. Graças a Deus. Pai Celestial. Senhor, nós não somos nada, não somos de ninguém. Mas o Senhor é o Deus de misericórdia e gracioso. E tem me dado aqui a honra de estar orando pelo teu servo e pela tua ungida. Senhor, abençoa, meu Pai, a vida do pastor Cícero. Usa ele, meu Pai. Usa no profundo, fale aos nossos corações. Aleluia. Ó Espírito Santo, no nome de Jesus. E cada vida que aqui se encontra, inclusive a minha, seja visitada através da palavra ungida, que o Senhor usará a boca do teu ungido. Em nome do Pai, Aleluia. do Filho e do Espírito Santo, fale conosco, esteja conosco, revele a nós. E eu tenho certeza que hoje a nossa vida nunca mais será a mesma. O Senhor dará um giro de 360 graus de milagre em nossa vida. E eu creio que daqui uma semana, 7 dias corridos, teremos testemunho para contar. Aleluia. Em nome de Jesus, e aquele que crê, levanta a mão e dê uma salva de palmas de Deus. E receba esse genuíno servo de Deus com as palmas para Jesus. Aleluia. Fica à vontade, pode ir até 11 horas, fica à vontade. Aí fica até mais difícil para ministrar, né? Mas Deus é bom, né? Por favor, pode se assentar, fica à vontade. É um prazer estar aqui, é uma honra. Estou aqui com a minha esposa, a pastora Sandra, temos ali o irmão Vanderlei, a irmã Laura, temos ali o Wilson, a Débora, também chegaram aí, são todos de lá de Americana. E daqui a pouco chega mais gente, né? Vai vir aquele que Deus colocou para vir aqui nessa manhã. Eu vou ler um texto aqui, até se quiser colocar no telão, por favor, pode colocar para mim. É 2 Coríntios 9:7. E eu vou falar algo aqui para vocês aqui que eu e o pastor Geel, era 1h da manhã, nós estávamos trocando mensagem, tá?
1h da manhã, a minha esposa falou, você não vai... Eu falei, daqui a pouco eu vou, né? E ele estava mandando a mensagem, e aí eu falei algo para ele, ele falou assim, de Deus, pode fazer aquilo que Deus colocar no seu coração. 2 Coríntios 9:7. Deixa eu ver aqui, confirmar aqui. É um prazer estar aqui. Eu estava vindo ali com o irmão Vanderlei, a irmã, e eu falei que eu conheço o pastor Geel, acho que uns 30 anos. 30 anos, pastor? 35, então não é 35. Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Olha, a palavra do Senhor fala assim, na minha versão, mas ali, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Todos acharam? Amém? E cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Deixa eu contar algo para vocês. Algo real e que vocês podem consultar e que vocês podem pesquisar e vocês vão saber que é verdade. Não é uma história fictícia. Eu vou contar a história de um homem, vou ser bem rápido, que ele se chamava ou tinha um apelido carinhoso que se chamava Senhor Tota e a Dona Lourdes. Alguém já ouviu dessa história? Senhor Tota e a Dona Lourdes. O que acontece? Eles são de Itaporanga, João Pessoa, Paraíba. E é algo interessante que está relacionado com aquilo que nós lemos. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. A minha esposa já ouviu essa história, eu já falei algumas vezes. Já preguei sobre esse tema, mas eu quero que vocês entendam o que é a fidelidade de Deus quando você é fiel com Deus. A história, como eu falei, lá em Itaporanga, João Pessoa, e tinha uma igreja simples, e o pastor se chamava Sérgio, e essa história aconteceu, se realizou em 2002. Então, faz 24 anos que aconteceu essa história. A igreja tinha um programa de rádio, e 40 mil pessoas eram ouvintes desse programa de rádio. E a situação foi ficando difícil para o pastor e para a igreja também. O que aconteceu? O pastor veio e fez um apelo no culto. Falou, irmãos, nós estamos precisando de recurso para pagar o programa do rádio. Fazem 3 meses que estão atrasados e eu preciso de recurso para pagar o programa, senão ele vai ter que se encerrar, vai ter que parar. E aí, ele estava no culto, a dona Lourdes e o seu Tota também estavam no culto, eles moravam a 6 quilômetros da cidade. Eles moravam num sítio, eles eram meieiro. Vocês sabem o que é meieiro? Todo mundo sabe aqui? Eu vou explicar para vocês o que é meieiro. Meieiro é aquela pessoa que trabalha na terra, a terra não é dele, e eles plantam, quando se colhe tudo aquilo que se plantou, eu não sei qual é a porcentagem, mas 50% é do dono da terra e 50% é para quem plantou. Então, eles não são dono da terra, eles não são dono da casa onde eles moram, mas eles trabalham naquele sítio e eles plantam naquele sítio. E acabou o culto, o seu Toto e a dona Lourdes estavam indo para casa, 6 quilômetros, a pé. Não tem carro, hoje é uma facilidade. Não tem carro.
E eles estavam indo para casa e a dona Lourdes falou para o esposo: olha, nós precisamos fazer alguma coisa. O programa de rádio não pode fechar. Ele tem que continuar. São 40 mil pessoas que ouvem essa rádio. Se parar, muitas pessoas vão deixar de ouvir a palavra do Senhor, muitas pessoas vão deixar, talvez, de até aceitar Jesus, ser curado, né? E o marido falou para a esposa: nós vamos ajudar de que jeito? Nós não temos recurso, não é a época da colheita, nós não temos dinheiro, o que nós temos dá mais ou menos para a gente passar e comer o dia a dia. Não tem dinheiro. Falou para a esposa. Ela insistiu, falou: nós temos que fazer alguma coisa. E ela chegou em casa e com algo na mente dela. Falou assim: nós temos que fazer alguma coisa. Mulher, nós não temos nada, mas nós temos que fazer alguma coisa. Aí Deus deu uma estratégia para ela. Nós temos que dar o melhor que nós temos aqui. E o que nós temos aqui? Nós temos várias galinhas. Né? Que sítio tem bastante galinhas, né? Mas nós temos um galo. Só um galo. E aí, minha esposa, o que você vai fazer? Eu vou dar o galo para o pastor. Aí ela acordou de manhã, deu comida para os animais ali, pegou o galo, colocou dentro de um saco, colocou nas costas, andou 6 quilômetros, bateu na porta da casa do pastor. Pastor, eu vim abençoar o senhor para que a rádio não feche. Amém, irmão? Pastor, né, atendeu numa boa, falou assim: acho que ela vai trazer algum recurso, né? Aí ela pegou o saco e deu para o pastor. Falou assim: é o melhor que eu tenho. É o melhor que eu tenho. Está aqui. Eu tenho várias galinhas, mas eu só tenho um galo. Então eu estou dando para o pastor esse galo. O pastor olhou, um galo. Pegou o galo, colocou nas costas e entrou para dentro da casa. E a dona Lourdes foi feliz para a casa dela. Falou: eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor para Deus. E ela foi feliz para casa. Chegou em casa, entreguei o galo. E eu creio que Deus vai trabalhar na vida do pastor e ele vai saber o que fazer com esse galo. E o pastor entrou para dentro e falou assim: o que eu vou fazer com esse galo? O que eu vou fazer com esse galo? Se eu fazer uma rifa, não vai dar nada e eu não posso, porque eu sou crente e eu não faço rifa. Se eu vender, não vai dar nada também, porque é um galo antigo, é velho. E o que eu vou fazer com esse galo? Aí o pastor Deus deu uma estratégia para o pastor. Colocou a história da dona Tota na internet. Olha o que uma serva do Senhor fez para abençoar a casa de Deus. E um domingo de manhã, essa história caiu no e-mail do pastor Jeremias, que é o pastor da 8ª Igreja Batista de Belo Horizonte. Ele estava indo para o culto, consultando os e-mails, viu aquela história do pastor Sérgio e aquilo lá comoveu o pastor Jeremias. E ele chegou na igreja, ele fez o culto, falou da história para os irmãos da igreja. Os irmãos da igreja foram comovidos e fizeram uma doação, mandaram para o pastor Sérgio 1 ano de pagamento, fora aqueles que estavam atrasados, para pagar o programa da rádio. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Mas a história não para aí. A história continua. Pastor Jeremias foi pregar no Canadá, porque ele é um homem muito conhecido. E ele chegou e falou da história
do Galo para os irmãos da Igreja do Canadá. E todo mundo ficou surpreso pela espontaneidade da dona Lourdes, da fidelidade dela para com Deus. E aí o que aconteceu? Os irmãos perguntou: e a dona Lourdes? O que ela tem ou o que ela precisa? O pastor conheceu a história porque ele foi a fundo. Falou assim: olha, ela mora no sítio, mas ela não tem geladeira. Às vezes ela quer lá fazer uns biduzinhos, colocar um geladinho, tomar uma água gelada, mas lá a situação dela é difícil, ela não tem geladeira. Aí o povo falou assim: não, vamos dar uma geladeira. Fizeram lá, não tinha Pix na época, mas doaram a geladeira para Dona Tota. Dona Tota recebeu uma geladeira. Aleluia! Mas a história não termina aqui. Ela continua. Outra igreja ficou sabendo da história da Dona Lourdes. Falou: o que é esse negócio de meieiro? Não, meieiro é assim, no Brasil a pessoa trabalha no sítio, não é dono da terra. Ela não é dona da terra, mas ela planta e o que ela colhe divide com o dono da terra. Aí um perguntou: quanto custa essa terra? Para eles lá é fácil, para nós aqui é mais difícil. Olha, eu vou pesquisar. Olha, custa tanto o sítio. Vamos comprar o sítio para Dona Lourdes. Aleluia. Comprar o sítio para Dona Lourdes. Ela já não é mais meieira, ela é dona da terra. Aleluia. E isso é verdade, é um fato verdadeiro que aconteceu. Essa história chegou em outra igreja. E perguntaram assim: como é que eles plantam lá? É tomba. Meu pai já fez isso, tá? A terra no enxadão. Não tem implementos agrícolas. Não tem trator. Não tem água. A igreja falou assim: vamos furar um poço artesiano para ela. Mas só a água não era o suficiente. Compraram todos os implementos agrícolas para ela plantar. Aleluia. Ao galo como rende. A fidelidade de um homem e de uma mulher como é vista diante do Senhor. Aleluia. Aleluia. E aí, essa história chega nos Estados Unidos. Que Canadá, Estados Unidos, ali. E a história está seguindo em frente. Chegou nos Estados Unidos e perguntaram: como é a casa da dona Tota? Olha, já fizeram isso, já fizeram isso, já fizeram isso, mas a casa dela é simples. É aquela de terra batida no chão. Mandaram uma equipe dos Estados Unidos. Fizeram uma casa de alvenaria para a dona Lourdes. A melhor que eles podiam fazer. Um jornalista do jornal chamado New York Times ficou sabendo da história. Pegou um avião, saiu dos Estados Unidos, desceu em João Pessoa, foi até Itaporanga para conhecer o seu Tota e a dona Lourdes, para escrever sobre a história deles. Aleluia. Essa história é verdadeira. Então, deixa eu te falar algo. Essa história foi contada por um pastor e eu achei muito interessante. E a gente vê a fidelidade das pessoas. A gente vê a fidelidade de Deus para com as pessoas também. Aleluia. Ó, nosso irmão Tiago chegou aí. Levita do Senhor, hein? Mora em Limeira. Bênção. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Amém. Então a gente vê a fidelidade de Deus com aquele que é fiel na casa do Senhor. Uma oferta sem segundas intenções. De uma oferta
de um galo. Eles ganharam um sítio, eles ganharam uma casa, eles ganharam implementos agrícolas, eles tiveram a sua história escrita por um jornal dos Estados Unidos pela fidelidade. Sabe o que eu estou falando isso? Porque quando você pega a sua oferta e vem aqui depositar, ela continua sendo normal. Não importa o valor. Não importa o valor que você venha a depositar aqui. Ela é física. Presta atenção no que eu estou falando para você. Para nós, serve para mim. Você chega aqui e deposita ela aqui. Ela é física. Pode ser um Pix, pode ser uma ordem de pagamento, pode ser da maneira que você quiser. Você deposita aqui. A partir do momento que você depositou aqui e você virou as costas, ela se torna uma oferta espiritual. Aleluia. Ela se torna espiritual. Você está plantando algo que você não imagina aquilo que Deus vai fazer a teu favor pela tua fidelidade, pela tua maneira de honrar a casa do Senhor. Olha lá. Preste atenção. Ela vai sair do físico e vai para o mundo espiritual, e quando Deus vê a tua fidelidade, Ele vai te honrar da maneira a qual você precisa, e eu te digo mais, Ele vai além daquilo que você precisa para te abençoar, porque houve fidelidade. Aleluia! Aleluia! É dessa maneira que nós temos que fazer. Está ali minha filha, meu neto e meu genro. É tudo ali. Graças a Deus. Vamos lá. Lucas, capítulo 8, versículo 40. Deixa eu marcar aqui. Está falando sobre o pedido de Jairo. Jairo era um homem do Sinédrio, importante. E a palavra do Senhor aqui fala no versículo 40 de Lucas 8 da seguinte maneira. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo. Ele era chefe da sinagoga. Prostrando-se aos seus pés, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos que estava à morte. Ela não tinha morrido. Aí nós conhecemos a história. Chegou a mulher aqui do fluxo de sangue e ali ela tocou Jesus no meio da multidão, tá? E aí depois, quando passou esse momento, vieram alguns e falaram que a sua filha tinha morrido. Quando nós vemos o texto aqui. Vocês conhecem o texto, eu quero que vocês... Eu não vou ler tudo para não tomar muito tempo. E agora nós vamos aqui em Lucas capítulo 7, versículo 11. Só dar voltar um pouquinho. Lucas 7, 11. Que fala sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. No dia subsequente, dirigiu-se Jesus à cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. E se aproximando-se da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. Mais uma morte. Agora vamos lá em João capítulo 12. Hoje vocês vão ficar bom de Bíblia, hein? Aleluia!
que fala da morte de Lázaro. Aleluia, glória a Deus. 12 versículo, aqui começa no 39, mas eu vou ler só o 43, tá? Jesus chegou para ressuscitar Lázaro. E tendo dito isso, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Só isso daqui. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graça, pedimos, papai querido, sabedoria, discernimento e entendimento para fazer a tua vontade, para pregar a tua palavra, para, meu Pai, ó Deus, fazer aquilo que o Espírito Santo colocar em nossos corações. Eu peço, papai querido, como já foi orado nesta manhã, papai querido, abre a mente, meu Pai, daqueles que estão aqui, como a minha mente, papai querido, que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer e que o nome do Senhor venha ser glorificado, exaltado nesta manhã. E eu peço para que o Senhor nos instrua, nos capacita e venha fazer a tua vontade nesta hora, neste momento, e o propósito que o Senhor assim determinar. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos prestar atenção naquilo que nós lemos. Jesus ressuscitou 3 pessoas em todo o seu ministério. E há algo interessante aqui que nós temos que ler, estudar e prestar atenção naquilo que Deus quer falar nesta manhã. Primeiro passo, nós falamos sobre a filha de Jairo. Filha de Jairo, um homem importante da sinagoga. Um homem que sabia quem era Jesus, um homem que chegou até Jesus, prostrou aos seus pés e falou: a minha filha de 12 anos está à morte. Ela está onde? Se nós prestarmos atenção, ela está dentro da casa de Jairo. Presta atenção, esta menina de 12 anos está dentro da casa, era sua filha. Chegou uma mulher com um fluxo de sangue e tentou chegar até Jesus e conseguiu chegar até Jesus, tocou na sua orla e ela foi curada. Jairo falou: será que vai dar tempo dele chegar até a minha casa? Será que quando ele chegar não vai ser tarde? Será que a minha filha ainda está viva? Será que eu vou conseguir levar Jesus até minha casa porque ele falou que ia? E agora, quando ele está saindo com Jesus, chegam as pessoas que estavam na sua casa e falam: não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. Muitas vezes nós chegamos até Jesus, falamos para ele aquilo que nós necessitamos, falamos para ele a nossa necessidade, e nós sabemos que Jesus é aquele que cura, que transforma, que restaura, que traz renovo, que liberta, que leva para o céu. E a gente não vê nada. E chegou um tempo, como aconteceu com a filha de Jairo, que Jesus não chegou a tempo. Mas a palavra de Deus fala que ele é o Deus do impossível, que ele é aquele que pode todas as coisas. E ele que fala lá, como fala em Salmo, capítulo 30, versículo 5, que fala assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que eu te falo aqui é algo da parte do Senhor. O que você acha que é impossível para Deus fazer na tua vida? O que você acha que é impossível? Jairo perdeu a esperança. Ele falou: a minha filha morreu e o Senhor não chegou a tempo. Quantos de nós muitas vezes estamos assim, desta maneira aqui na face dessa terra? O Senhor não me vê, o Senhor não me escuta, o Senhor não traz a solução, o Senhor não pode fazer nada por mim. Eu estou aqui clamando, eu estou orando. Há quanto tempo eu estou orando e nada acontece, e nada vem da parte do Senhor. O Senhor não levanta um profeta para chegar aqui e fala: assim diz o Senhor. Nós vivemos essa situação, mas o Senhor Jesus falou para ele: calma, ela apenas dorme. Ela apenas dorme. E aí Jesus chegou naquela casa,
Não adianta, não tem mais solução. Sabe o que Deus quer falar aqui nesta manhã para mim e para você? Porque muitas vezes nós temos luta dentro da nossa casa. Nós temos guerras dentro da nossa casa. Muitas vezes é o nosso filho, a nossa filha, a nossa esposa, o marido da esposa, né? É o casamento, doença. E está dentro da casa. E dentro da casa ninguém sabe o que acontece. Lá dentro da sua casa é só você, a sua esposa, o seu esposo, o seu filho e a sua filha. O pastor não sabe, a pastora não sabe. Mas a guerra está lá dentro. Lá dentro da sua casa você não fala para ninguém. Ninguém pode saber, o vizinho não sabe, o parente não sabe. Ninguém sabe, mas você está com a guerra dentro da sua casa. Como Jairo estava. E muitas vezes nós estamos assim. Você não conhece aquele que eu vivo. Você não sabe o que eu passo lá dentro daquela casa. Você não sabe a luta que está acontecendo lá dentro. Mas eu tenho algo para dizer nesta manhã. Que o Jesus que visita a tua vida, Ele vai lá dentro da tua casa, coloca as mãos e restaura, como restaurou com a filha de Jairo. O problema estava dentro da casa, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele vem, entra dentro da nossa casa, vê toda a situação que está acontecendo e Ele transforma, Ele muda. Porque Ele entra dentro da casa, não importa o que esteja acontecendo, Ele vai e arranca. E muitas vezes nós temos trauma que está na nossa alma, está machucando. É a dificuldade, é a luta, e ninguém vê, mas Deus está falando aqui nesta manhã. Eu entro lá na sua casa e eu mudo esta situação. Aleluia. Ninguém sabe, mas Jesus tem ouvido a sua oração, tem visto o teu clamor, tem visto o teu choro. E Ele está falando aqui nesta manhã, é eu que entro lá na tua casa, ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe o que você está passando, ninguém conhece a tua dificuldade. Porque muitas vezes nós temos até vergonha de falar aquilo que está acontecendo conosco dentro da nossa casa. E Deus está falando aqui nesta manhã, eu vou lá, eu entro lá, eu toco onde tem que tocar, eu mudo o que tem que mudar, eu curo o que tem que curar, eu saro o que tem que sarar. Aleluia! Aleluia! Sou eu que vou lá, sou eu que conheço o que está passando lá dentro, sou eu que sei o que você vive e a maneira que você está. Deus entra lá na sua casa. Aleluia. Aí vem o segundo fato aqui. A viúva de Naim, que era a cidade. Só tinha um local de saída naquela cidade. E Jesus chegou. Naquele momento, dentro daquele ambiente que estava acontecendo. E ele viu aquela situação. E aí, ele sabia que aquela mulher já tinha enterrado o marido. A palavra do Senhor não fala que ela tinha outros filhos, mas estava falando que era o único filho dela. Ela não tinha ter mais recurso. Ela não ia ter mais solução para a vida dela. Ia viver de favores de pessoa. E Jesus chega no momento. Sabe o que Deus está falando aqui para nós? Talvez aquilo que você está passando lá dentro da sua casa já não está mais no ambiente da casa. O vizinho já sabe o que está acontecendo. A sua parentela sabe o que está acontecendo. Já não está mais lá dentro da casa, já está na rua. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa manhã?
O ambiente da sua casa já não é mais segredo. Aquilo que você está passando já não é mais segredo. O vizinho já sabe. Talvez o pastor até saiba. Talvez a pastora até saiba daquilo que está acontecendo, porque já não está mais um segredo dentro da sua casa. Alguém talvez já falou para você, não tem mais jeito. Olha, eu fiquei sabendo que lá dentro está acontecendo assim, assim. Ah, eu estou sabendo que a tua vida está assim, assim, assim. Eu estou sabendo que o teu filho está assim, assim, assim. Eu estou sabendo que a tua filha é assim, assim. Eu sei o que o seu marido faz. Então todo mundo está sabendo, porque aquilo que era um segredo, que estava dentro da sua casa, deixou de ser um segredo. E agora os vizinhos sabem, os amigos sabem, todo mundo sabe. Então aquilo que você achou que era um segredo, a rua já sabe o que está acontecendo. O ambiente da casa já não é mais segredo e todo mundo sabe, está na rua, como esse daqui estava na rua. Ei, o que Deus manda te falar nesta manhã. Não importa que todo mundo saiba o que está acontecendo lá dentro da sua casa, já não é mais um ambiente da casa, mas agora é um ambiente da vizinhança, é um ambiente da rua, é um ambiente onde não tem solução, é um ambiente onde já falaram para você. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Todo mundo está sabendo o que está acontecendo. Acabou. É o seu fim. O que Deus manda falar é que Ele ainda é o Deus do impossível. Não importa quem saiba, não importa o que fala, não importa aonde chegou essa conversa, esse detalhe, Deus está falando, eu sou o Deus que visito a sua casa, que visito aqueles que falaram que não tinha mais jeito para você. Deus está falando nesta manhã, eu sei o que você precisa e eu sou o Deus do impossível. Se falaram que morreram, eu estou trazendo de volta. Eu estou ressuscitando. Todo mundo sabe, mas Deus sabe primeiro, porque Ele conhece o nosso coração, Ele nos visita. Aleluia. Está dentro da casa, ninguém sabe, está na rua, todo mundo sabe, mas Deus é a solução. É o que Deus está falando. Se levantaram contra você, vão se levantar para cair. Oraram contra a tua vida, não vai prevalecer. Falaram mal de você, não adianta. Todo mundo pode falar, a última palavra é do Senhor. Levanta, 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 levanta. 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 Eu não ia pregar isso. Tua casa, a rua. Todo mundo sabe. Todo mundo comenta. Todo mundo fala. Mas a última palavra é do Senhor. Ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, porque ele está lá dentro da sua casa, ele está ouvindo o que estão falando de você lá fora, e se não falaram que não tem mais jeito, nesta manhã eu vim aqui te dizer, está nas mãos do Senhor, está nas mãos do Senhor, e Ele vai chegar no tempo determinado e vai fazer aquilo que você precisa. Aleluia! Ele vai chegar, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Porque falaram na rua, essa vida não tem mais jeito. Essa família está perdida. É um caos. Tudo está ladeira abaixo. Não tem mais como resolver. Aí chega Jesus e fala assim, tem sim. Tem sim. Tem solução. Segura na mão do Senhor. Jesus está chegando hoje para mudar essa situação. Jesus está chegando hoje para ressuscitar os teus sonhos. Falaram que não tinha mais jeito, mas Deus nesta manhã me trouxe aqui para profetizar.
Tem jeito na sua vida sim, porque você está guardado, está protegido, está nas mãos do Senhor, e é Ele que determina aquilo que você precisa e aquilo que te vai fazer bem. Aquela viúva não tinha mais solução, talvez tinha ouvido falar de Jesus. Se ele estivesse aqui, quem sabe? A conversa era outra. Não tinha nem saído para a rua. Deus não chega atrasado. Aleluia. Como o pastor Geel mandou um vídeo para mim, não sei se ele pregou ontem aqui. Ontem ele pregou, na sexta. Falando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Não é isso, pastor? O quarto homem da fornalha. O quarto homem da fornalha está aqui para te tocar. Ir lá dentro da sua casa. Ressuscitar os teus sonhos que estão de acordo com o propósito dele. Porque muitas vezes nós temos sonhos que não são bons para a gente. Mas a gente quer viver aquele sonho, a gente quer viver aquele momento, a gente quer viver da maneira que a gente pensa que vai ser bom. E muitas vezes Deus não realiza e nós ficamos assim, será, Senhor, que o Senhor vai fazer? Será que o Senhor pode realizar? Será, papai querido, que eu sou merecedor daquilo que o Senhor vai fazer? E aí ele fala assim, sim, preste atenção, meu filho. Tem coisa que eu não vou fazer porque eu sei que não vai ser bem para você. Vai ser bom agora, mas eu conheço o teu futuro. Aleluia. Jesus é assim, eu não consigo ficar parado, tá, pastor? Me desculpa. Não, eu não consigo, se eu ficar parado, só se pregar meu sapato aqui no chão. Aí eu vou ficar aqui, não vou fazer. Mas senão eu vou ficar para lá e vou ficar para cá. Mas é o meu jeito de ser. Cada um tem um jeito de ministrar. E aquilo que Deus fala no coração, a gente vai falando. A pregação era sobre Jó. Aquilo que Jó não perdeu. Jó não perdeu a essência da adoração. Jó não perdeu a sua integridade. Jó não perdeu a sua sinceridade. Jó não perdeu a esperança. Jó não perdeu a convicção. Então a pregação era essa. Só estou dando uma palhinha aqui, mas qualquer dia eu volto aqui para pregar sobre essa mensagem. Mas a mensagem agora aqui é outra. Você tem que ser resiliente, você tem que confiar no Senhor. Ele entra na sua casa, ele vai na rua, aí cala a boca dos seus inimigos. Cala a boca dos parentes, porque eles vão ver em ti que Jesus operou e transformou a sua vida, a tua casa, a tua família. Resiliente. O que é resiliente? É aquele que está vendo que a situação hoje não é boa, mas ele crê no Senhor que lá na frente ele vai mudar. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dias melhores virão. Aleluia. Eu falei dentro da casa. Eu falei na rua. E agora eu vou falar no quê? Vocês estão ligados? Aquilo que já enterraram. Se o Senhor estivesse aqui antes, ele não teria morrido. O Senhor tinha orado por ele. Mandaram avisar ele. 2 dias para chegar, 2 dias para vir, 4 dias. Faz 3 dias que morreu. Morreu no mesmo dia. Morreu no mesmo dia. Se nós prestarmos atenção no texto, Jesus vai falar assim: essa morte é para glorificar o nome do Senhor. É isso que fala o texto? Por quê? Os judeus, até o 3º dia, ele crê que a pessoa vai ressuscitar. Mas quando chega, aqui fala 4 dias. Quando chega no 4º dia, já não tem mais jeito. Sabe o que Deus está falando aqui para nós essa manhã? Já enterraram os seus sonhos. Falaram para ti. Acabou. Não tem mais jeito. Não tem solução. Esquece aquele filho. Esquece aquela filha. Acaba com esse casamento.
tudo acabou, não tem mais jeito. Não tem mais solução. Enterrar isso. Na verdade, eu estou falando para você enterrar, mas eu estou sabendo que já enterrou faz tempo. Eu estou sabendo que está enterrado faz tempo já. Não é 4 dias. Às vezes é 45 dias que está tudo enterrado lá e você não vê mais solução. Eu estou aqui falando 45 porque Deus manda falar 45, e se tem 45 dias que enterraram os teus sonhos, falaram para você que não vai ter mais jeito, nesta manhã eu vim aqui te dizer que aquilo que enterraram, Deus está ressuscitando nesta manhã. Aleluia! Faz 45 dias que você recebeu a notícia. Faz 45 dias que você está pensando, eu sei que não vai ter mais jeito, não tem mais solução, mas Deus está nesta manhã falando para ti, eu estou desenterrando aquilo que enterraram através da boca do homem. Eu estou ressuscitando. Eu estou ressuscitando, porque falaram para você que não tinha mais jeito, falaram para você que estava enterrado, falaram para você esquecer, falaram para você deixar e partir para outra, mas Deus está falando nesta manhã, eu estou ressuscitando aquilo que enterraram na sua vida, para que você veja que eu sou Deus. Aleluia. Aleluia. Deus está ressuscitando os sonhos nesta manhã. Aquele projeto que engavetou, aquele projeto que falou para você, não é isso que você vai fazer. E Deus está falando, se está na minha vontade, se está no meu querer, eu estou desenterrando esse projeto e você vai ver que há um milagre que está chegando para ti, em nome de Jesus. Está chegando. Falaram que não ia ter mais jeito, falaram que já estava enterrado, falaram que não vai ressuscitar, mas Deus nesta manhã manda te falar aquilo que falaram para ti, que não tinha mais jeito, que já morreu, que não ia mais vingar, não ia mais ter vida. Deus está falando para você nesta manhã. Eu sou o Deus que ressuscito. Eu sou o Deus que desenterro, eu sou o Deus que tira da gaveta, eu sou o Deus que manda sair para fora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Não perca a esperança. Não importa se está dentro da casa, não importa se está na rua, não importa se enterrado, Deus nesta manhã está falando, eu vou na casa, eu visito a boca daqueles que falam, eu também visito aqueles que falaram que não tem mais jeito, está enterrado, não está enterrado. Algo grande que Deus quer fazer na vida de pessoas aqui nesta manhã, e muitas vezes está aqui dentro de nós, como eu falei. Você ouviu, você talvez está passando por este momento, tem algo dentro de você que você não consegue liberar. Eu vou morrer com isso. Você não vai morrer com isso, em nome de Jesus. Deus nesta manhã está querendo que você lance para fora tudo aquilo que muitas vezes tira a sua paz, te machuca, traz dor, traz raiva, em nome de Jesus. Deus está querendo te limpar nesta manhã. Deus está querendo trabalhar dentro de você. Deus está querendo tirar essa dor que está dentro de você. Deus está querendo desenterrar aquilo que você enterrou já. Aquilo que você fala, não tem mais jeito. Essa empresa não vai mais. Oh, meu Deus, esse casamento não vai mais. Meu filho não tem mais jeito, minha filha não tem mais jeito, esse marido não vai mais. Creia que Deus está trabalhando na vida desse homem, desta empresa, desse filho, desta filha, em nome de Jesus. Não morreu, e se morreu, o Deus que ressuscita está aqui nesta manhã para trazer tudo em evidência. Quer ressuscitar aquilo que está morto dentro de ti. Dores na alma, dores no físico, coisas que aconteceram no passado. Deus nessa manhã quer fazer brotar algo novo dentro de você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Eleva os seus olhos para o alto. É de lá que vem o seu socorro. Do Deus que fez os céus e a terra. Deus essa manhã está ressuscitando sonhos. Sonhos de pessoas que já não têm mais esperança. Sonho de vidas que estão perdidas. Em nome de Jesus, Deus está trazendo a evidência. Deus está ressuscitando aquilo que você precisa nesta manhã. Eu não trouxe essa mensagem aqui porque eu quero ou porque eu desejava. Eu nem ia pregar isso, mas Deus está falando nesta manhã. Eu estou ressuscitando sonhos. Eu estou trazendo para fora aquilo que o mundo falou que já está enterrado, já está morto. Eu estou trazendo para fora. Sai para fora. Em nome de Jesus, e quando sair para fora, você vai mandar embora, da onde veio, para quem mandou, eu não sei, mas Deus está falando. Eu estou ressuscitando sonhos nesta manhã. Aleluia, aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, aleluia. Eu vou passar já para o pastor e estou acabando. Quinta-feira passada eu estava pregando sobre algo interessante. Até o Wilson já ouviu essa mensagem, a Débora, mas Deus usou de uma maneira diferente, a gente pregou de maneira diferente, a Sandra estava presente na Sandra. Pedro, em Atos dos Apóstolos, estava preso. Estava preso. A palavra do Senhor fala em Atos que Herodes tinha matado Tiago ao fio da espada, né? Matou Tiago. E falou para Pedro assim: o próximo é você. O próximo é você. E colocou o preso encarcerado. Colocou 2 pessoas, uma de cada lado, algemado. Para ele não escapar. Porque quando nós vemos a palavra do Senhor, nós vemos lá no capítulo 4, versículo 3, que Pedro foi liberado da prisão. Quando nós vemos o capítulo 5, versículo 19, fala que ele foi liberado de maneira sobrenatural da prisão. Herodes sabia disso, então ele chegou e falou assim: eu vou colocar 2 aqui, junto com ele. Eu vou ilustrar para vocês entenderem o que Deus está fazendo nesta manhã. Tem 10 minutinhos? Então tá bom. Deixa eu falar para ti. Eu vou ilustrar aqui para vocês entenderem melhor, tá? Se eu precisar de 3 pessoas, eu posso contar? Posso chamar quem? Posso chamar o seu isso? Não. Beleza? Vem cá então. Ó, esse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui é o Pedro, tá? Só para vocês entenderem. Ele vai ficar aqui, ó. Senta aqui. Ele tá dormindo, mas ele tá sentado, tá? Só para vocês entenderem o que eu vou fazer aqui, tá? Vem aqui, obreiro, fazer um favor. Esse obreiro aqui não é, tá? Mas ele é o cara que estava algemado junto a Pedro. Pega aqui na mão do Pedro, senta aí. Pastor, só pode vir aqui? Vai. Vem aqui, senta aqui. Do lado dele aqui. Eu vou usar, por favor. E esse guarda aqui é forte, hein? Deixa comigo. Senta aí desse lado aqui. Nada fácil de Ah, ele está segurando aqui a mão, algemado. Esse aqui não é o Davi, tá? É o Pedro, tá? Eu só quero que você entenda, tá? É o Pedro, beleza? Pode dar uma maciada nele. Pedro, você ronca quando você dorme ou não? Não. Pedro não estava roncando, tá? Mas os 3 estavam aqui. Um estava algemado, o outro aqui, tá? Só para vocês entenderem o que eu estou fazendo nessa manhã, tá? Então aí, o que acontece? A palavra do Senhor, se você lê, fala que o anjo desceu no meio da prisão e as correntes foram quebradas e ele passou pelo primeiro guarda, pelo segundo guarda e tinha um portão de ferro que precisava de muitos homens para abrir. Então, o que acontece? Humanamente falando, se sou eu e se sou alguns aqui, e era o último dia de Pedro na cadeia, olha, amanhã você vai morrer. A espada estava limpinha, porque tinha matado o Tiago, e aí ela falou, limpa e afia mais, porque Pedro é um cara mais duro.
Tá? E Pedro tinha escapado da prisão automaticamente. E aí o que que acontece? Eu sei o que aconteceu. Herodes sabia o que tinha acontecido. Ele saiu uma vez, saiu duas vezes. Ele falou assim: na terceira ele não vai sair, porque eu vou colocar pessoas algemadas. Era 4 quartetos de guardas. Então 2 aqui, um no primeiro portão, um no segundo portão, e tinha um portão de ferro. Quem que vai. Se é o homem falando, ó, eu vou libertar Pedro, tá? Eu com a minha pouca força, com a minha idade, então eu peguei uns caras fortes, né? Tem uns caras fortes aqui dentro que a gente pode pegar e falar assim: vão comigo, vamos libertar Pedro. Então o que que eu ia fazer? O Lourenço quer ir comigo, Lourenço? Quer ir comigo? Não? Então tá bom, é perigoso. Tá? Aí eu chego aqui, eu pego uns homens fortes e vou lá e abro o portão de ferro. Eu falando, eu vou libertar Pedro. Então eu abro o portão de ferro, dou alguma coisa para esse guarda dormir, e dou alguma coisa para esse segundo guarda dormir, e aí eu chego lá e eu dou alguma coisa para esse aqui dormir e para esse aqui dormir, e aí a palavra do Senhor fala que eu liberto Pedro, porque é o último momento, está em cima da hora. Assim, se eu não correr, você vai morrer. De brincadeira, tá? O que está escrito na palavra do Senhor, tá? O Davi vai viver muito tempo, mas aqui ele é Pedro, tá? Eu quero que vocês entendam, tá? Então, humanamente falando, eu vou fazer dessa maneira, eu vou pegar, eu vou trabalhar do quê? Da maneira que eu vou falar é o quê? Eu vou sair de fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro, e eu vou chegar no Pedro, porque não tem como eu ir lá. Essa é a maneira do homem trabalhar. Mas Deus, ele é sobrenatural. O Deus que você serve é sobrenatural. Ele envia um anjo lá. Aleluia. Aleluia. Ele faz esse guarda aqui grande dormir, faz esse guarda aqui dormir, e ele pega, quebra as correntes, e as correntes falam assim: levanta, Pedro. Mas ele não fala, levanta, Pedro. O Pedro está dormindo profundamente, porque o que está escrito lá em João capítulo 21, versículo 18, fala assim: Pedro, você não vai morrer de novo. Acho que Pedro sabia disso. É o que está escrito lá. Você vai morrer quando estiver velho, Pedro. Davi, você vai morrer quando você estiver velho só. Aleluia. E aí, as correntes, quando ele se levanta, as correntes quebram. Os guardas ficaram lá. Pedro, vamos embora. Vamos dar no pé. E aí ele passa pelo primeiro guarda. E o cara não vê. E ele passa pelo segundo guarda e o cara não vê. E aí ele chega no portão de ferro, que precisa de várias pessoas para abrir esse portão de ferro, e ele se abre automaticamente. A palavra do Senhor fala. Pedro não estava entendendo, porque o texto fala que ele não sabia se estava em sonho ou não. Pedro ainda estava um pouco dormindo. Sabe quando o cara levanta e a mulher manda ele comprar pão na padaria? Senta na mesa. Você não foi comprar o pão ainda? Não, eu estava dormindo. Mas eu vou acordar e vou comprar o pão. E aí estou eu e o anjo e o Pedro. Eu não sou um anjo, mas eu estou aqui no papel de anjo. Aí passa. Aí Pedro chega na rua e o anjo some. E o Pedro, cara em si, fala assim: nossa, eu estou liberto, vou dar no pé, porque senão vão cortar a minha cabeça. Aleluia. Obrigado. Obrigado, pastor. Eu fiquei. Fala, mas o que isso tem a ver com a pregação? Eu vou explicar. Preste atenção. Quando o homem trabalha, ele trabalha de dentro para fora. Ele vê o que você sente, ele olha para você e fala assim, o médico, você chega no médico e fala assim: olha, a sua aparência não é boa. Nós vamos fazer uns exames e depois eu vou ver o que você precisa. Mas Deus trabalha de outra maneira. Deus trabalha de dentro para fora. Você está entendendo o que Deus está falando nesta manhã? Esse algo que está dentro de você aí nesta manhã. Esse algo que você não consegue, que para você é impossível. Deus está trabalhando nesta manhã. Ele está fazendo com que você entenda que não é pela força do homem, não é por aquilo que o homem fala, mas é por aquilo que eu faço. E quando eu faço, eu começo aqui dentro e tiro tudo aquilo que está trazendo rancor, amargura, raiva, tristeza. Aleluia, aleluia, amém. Vocês entenderam o que Deus quis falar nesta manhã? É a casa, é a rua, ou já liberaram? Deus nessa manhã está trabalhando dentro do seu coração. Aleluia.
está arrancando tudo aquilo que tem para arrancar, para te trazer vida nova, para te trazer liberdade. Pedro, o Davi estava algemado aqui, o pastor Geal e o obreiro lá. As algemas caíram. Sabe por quê? Jesus podia chegar com um anjo e falar assim, vamos todo mundo para fora, converter o coração daquilo, o coração desse aqui, e sair os 3 para fora automaticamente, está tudo lá na rua. O guarda, os 2 guardas e Pedro. Mas ele quebrou as algemas. Entenda algo aqui. Tem pessoas que você está algemada, que Deus não quer que ande com você, porque são as pessoas que Deus quer que você chegue a determinado lugar, mas você está algemada. É por isso que o anjo, quando falou, levanta. E se você levantar aqui, é um sinal de tomar uma posição. Porque se você não levantar, as algemas não vão ser quebradas. E se você não tiver as algemas quebradas, não levantar e as algemas caírem, você está amarrado, está ali algemado a pessoas que não vão querer chegar no lugar que Deus quer que você chegue. Então, eles ficam e Pedro sai sem algema. O que Deus está falando assim, que muitas vezes pessoas estão te segurando para você não vir na casa do Senhor, estão falando para você não vir, porque é mais uma igreja, é mais um pastor, é mais um que vai pedir dinheiro, é mais um que vai falar e não vai se cumprir. Mas nesta manhã, Deus está falando, ouça a minha palavra. Eles não vão te segurar para que você tenha uma liberdade, para que você seja livre e para que aquilo que está dentro de você seja arrancado em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Obrigado, Pedro, Davi. Aleluia. Vocês entenderam aquilo que Deus falou nesta manhã? Não olhe para mim porque eu sou falho. E Deus conhece o meu coração. Mas olhe para a palavra do Senhor que Ele falou nesta manhã para edificar a tua vida e a tua casa, a tua família. Tua família é um bem precioso que Deus colocou diante de ti. E muitas vezes eu já errei. E não dei o devido valor que eu devia. Mas Deus está alertando nesta manhã. Ele é aquele que começa a nos libertar de dentro para fora. Aleluia. Amém? Eu posso orar por você nessa manhã? Amém? Amém. Eu não vou falar para você vir aqui na frente. O pastor falou que eu poderia ir até às 11. Estou terminando. Né? O pastor falou que eu posso. Ele é autoridade aqui. Deixa eu te falar algo para ti nessa manhã. Você ouviu a palavra do Senhor. Você viu que Deus proporcionou para você nesta manhã e para mim aqui. Talvez você tenha algo dentro de ti que você não consegue. Eu quero que vá embora, eu quero ficar livre disso, eu não quero mais pensar nisso, isso está me machucando, essa dor está me incomodando. Se você se sente assim nesta manhã, por favor, se Deus tocou no seu coração, vem aqui. E eu sei que tem pessoas aqui assim. É algo que precisa sair de dentro de você. Vem, olha aí, ó. Vem. É a sua família, é o seu filho, é o seu esposo, é a sua empresa, é o seu casamento, é a sua parentela. Vem por eles. Vem por eles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa Deus te libertar nesta manhã. Deixa Deus te curar.
Ele vai trabalhar de dentro para fora, ele vai tirar tudo isso que está te incomodando, isso que você quer mandar embora e não consegue. E tem mais pessoas aqui, você pode vir, pode ficar à vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Tu és bom, Senhor. Vem. Vem, porque o Senhor está te esperando e Ele quer limpar isso de você, Ele quer tirar isso de dentro de você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É uma causa perdida. Ela vai ser ganha hoje aos pés do Senhor. Em nome de Jesus.